Amém. Obrigado. Queridos, nós estamos então, desde o domingo passado, trabalhando sequencialmente esta ideia, esta forma da gente entender que é possível nós, como corpo do Senhor, nós, como igreja do Senhor, nos desenvolvermos naturalmente. E nós temos compilado, nós temos um trabalho maravilhoso, um livro que é o Desenvolvimento Natural da Igreja, de Christian Schwarz, e que de fato tem inspirado o nosso coração, o coração do conselho desta igreja, e nós temos trabalhado intencionalmente no púlpito e também nas oportunidades que temos para falar sobre esta tão importante missão nossa, que é entender o propósito do Senhor Jesus, Ele como cabeça desse corpo, entender que é possível nós, como corpo, nos desenvolvermos naturalmente. E aí está, vocês estão vendo flâmulas muito bem posicionadas, que traduzem as 8 marcas, que na observação, então, de toda essa forma em que as igrejas têm se comportado no mundo inteiro, né? Mais de 70 mil igrejas foram, então, estudadas, vistas, e chegaram, então, a esta conclusão que, se nós tivermos cada uma dessas marcas que aqui estão, nós, naturalmente, nos desenvolveremos e seremos um corpo, uma igreja, conforme a vontade do Senhor. E no domingo passado nós trabalhamos de uma forma mais introdutória e nós vimos que é da vontade do Senhor que nós cresçamos. E quando falamos em crescimento, não falamos apenas no aspecto numérico, mas falamos principalmente em qualidade, em forma de nos conduzirmos e, obviamente, estas qualidades, estas marcas existentes na vida da igreja como corpo, mas também na minha vida como igreja que sou, templo do Espírito Santo, o desenvolvimento, ele acontece de forma espontânea, ele acontece de forma natural e de forma saudável. E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre esse tema, a liderança capacitadora, que pela manhã também foi muito bem trabalhado pelo nosso irmão presbítero Sidney Heckert, e num trabalho fantástico que tivemos com as crianças. E eu suspeito, inclusive, que pela manhã, observando, nós temos o culto matinal, que em termos de frequência, me parece que já está superando a frequência noturna, né? Isso, por um lado, é muito bom, mas eu quero estimular você a que venha nos 2 cultos, né? Aproveitando essa oportunidade. Por quê? Porque você sempre vai receber alguma coisa diferente da parte do Senhor, você sempre vai ter a oportunidade de experimentar algo diferente da parte do Senhor, estando nas oportunidades que o próprio Senhor nos oferece, né? Então, aproveitando ainda, estamos na iminência da nossa conferência missionária no próximo domingo, e no próximo final de semana, melhor dizendo, e será uma grande bênção. Tudo está sendo preparado para que você possa então ser aperfeiçoado, ser capacitado, para que você possa também entender um pouco mais sobre missões. E estará uma turma aqui conosco muito bem definida, selecionada, convidada com muito gosto, que vai estar ministrando não apenas aos adultos, mas também às crianças. Você não perderá absolutamente nada se você estiver aqui, mas se você não estiver aqui, você vai perder muita coisa. Fique certo disso. Aproveite a oportunidade que Deus está lhe dando. Bom, liderança capacitadora. Eu quero ler a palavra do Senhor e eu quero ler 3 textos. O primeiro deles, eu lerei então no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, dos versículos 19 a 21. E eu estarei fazendo as leituras na Nova Versão Internacional, pelo que peço que você acompanhe, por favor,
e que o Espírito Santo, à medida que eu for lendo, você já vai recebendo do próprio Senhor aquilo que Ele tem ao seu coração e vai aquecendo você e, de fato, lhe trazendo gosto e reverência para ouvir a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor nesse primeiro texto: Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Amém. Eu quero ler também, agora no segundo livro dos Reis, no capítulo 2. É um texto um pouco mais extenso, mas peço a sua atenção e acompanhe essa leitura que eu vou fazer. Quando o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal e no caminho disse-lhe Elias: Fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: Você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: Sim, eu sei, mas não fale nisso. Então Elias lhe disse: Fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas perguntaram: Você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando de você? Respondeu Eliseu: Sim, eu sei, mas não falem nisso. Em seguida ele lhes disse: Fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu, Eliseu: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: O que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: Faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Disse Elias: Seu pedido é difícil. Mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo e puxado por cavalos de fogo que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Então, bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram, e ele atravessou. Quando os discípulos dos profetas, vindos de Jericó, viram isso, disseram: o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram ao seu encontro,
prostraram-se diante dele e disseram: olha, nós, teus servos, temos 50 homens fortes, deixa-os sair à procura do teu mestre. Talvez o Espírito do Senhor o tenha levado e deixado em algum monte ou em algum vale. Respondeu Eliseu: não manda ninguém. Mas eles insistiram até que, constrangido, consentiu: podem mandar os homens. E mandaram 50 homens que procuraram Elias por 3 dias, mas não o encontraram. Quando voltaram a Eliseu, que tinha ficado em Jericó, ele lhes falou: não lhes disse que não fossem? Eu quero ler ainda neste mesmo segundo livro dos Reis, agora no capítulo 6, os versículos de 1 a 7. Acompanhe comigo. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu, e foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água, e ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E disse: pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Amém. É impressionante, eu fico imaginando, porque quando eu leio esses textos assim, o meu coração também fica muito impressionado, né, de ver a atuação, o poder de Deus se manifestar de maneira tão profunda, de maneira tão especial, né? E aqui nós temos a história de 2 grandes homens, né? Na verdade, 2 grandes líderes, não apenas 2 grandes profetas. Um chamado Eliseu e o outro Elias. Eliseu, este que por último nós acabamos de ler, um homem ungido, um homem que, como profeta levantado pelo Senhor, ele então mostra aqui a cada um de nós características fundamentais, preciosas, como um grande líder, como um profeta, como um mestre, como de fato a liderança capacitadora deve se desenvolver na vida de cada um de nós. E quando eu falo na vida de cada um de nós, é porque você que aqui está, você que me ouve, e você também que está também me ouvindo via online, eu quero dizer que todos nós desenvolvemos liderança nos nossos relacionamentos, nos nossos ambientes, nós manifestamos liderança, né, na forma doméstica, em casa, no trabalho, na escola, na igreja, enfim, todos nós exercemos em algum momento, ou se não em todos os momentos, estilos de liderança. E é da vontade do Senhor que a gente aprenda definitivamente a ser bons líderes. E aqui nós temos Eliseu. E eu quero começar, embora tenha feito uma leitura, né, progressiva da vida deste homem que chegou a este ponto, né, tendo como seu mestre o profeta Elias, um líder por excelência. Mas aqui, neste agora capítulo 6 do segundo livro dos Reis, nós temos uma narrativa fantástica de um acontecimento maravilhoso, de um acontecimento inclusive inusitado, né, irreal ou surreal, né, que na verdade nos impressiona como isso é possível. Mas um homem como Eliseu, que aprendeu de forma correta, né, o que é ser um bom líder. E eu quero destacar neste último texto coisas impressionantes. Veja bem que o texto começa: os discípulos dos profetas, ou seja, seus alunos, seus liderados, chegando para o mestre dizendo:
Como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao Jordão, e cada um de nós poderá cortar um tronco para a gente construir um lugar melhor, um lugar maior, um lugar de reuniões. É impressionante porque vocês já ouviram aquela história de pessoas que olham, mas não veem. E de fato era o que estava acontecendo com Eliseu. Seus discípulos, seus liderados, chegaram para ele e lhe alertaram de algo que, de repente, ele não tinha percebido, embora tenham dito: como vês? Eliseu humildemente diz: sim, podem ir. Nós temos aqui um estilo de liderança de um homem que foi capacitado a ser um bom líder. O bom líder é aquele que ouve. O bom líder é aquele que está disposto a entender que, embora ele seja um líder, ele pode ouvir, ele pode aprender. Nós estamos vivendo uma época, e principalmente no que se refere a ambientes religiosos, líderes que têm se levantado e têm de fato sido homens, pessoas que não têm aceitado ser ensináveis. Nós temos aqui um profeta de Deus que não apenas recepciona uma informação tão preciosa, observada por seus alunos, e que ele então resolve atender, e ainda aceita humildemente um convite. Você não quer ir com a gente? Ele diz: poxa, eu vou. Demonstrando naturalmente uma postura humilde, uma postura completamente desprovida de arrogância, completamente desprovida de autoritarismo, completamente desprovida de quaisquer adjetivos que, inclusive, não denotam o caráter de Deus. Se você quer, no seu ambiente, ser um bom líder, ouça aqueles que estão à sua volta. Não se encha de orgulho, não se encha de prepotência, achando que você não tem nada o que aprender, achando que seu filho em casa não pode lhe ensinar, achando que a sua esposa não tem nada a contribuir, achando que seu marido, não tem nada a lhe oferecer. Nós vivemos e nos portamos sendo, cada um de nós, capacitadores uns dos outros, aperfeiçoadores uns dos outros, para que a gente possa, de fato, ser melhor a cada dia do que fomos ontem. E este é um grande líder, este é um homem maravilhoso que nos ensina nesta noite que é possível ter todas as prerrogativas, ter todas as condições, a unção de Deus, e ser humilde. Humilde ao ponto de, naquela tarefa, naquele trabalho, de repente, alguém cortando um tronco e o machado cai na água, e obviamente nós estamos falando do Rio Jordão, que não era um dos melhores rios, em termos de pureza de água, como não é até hoje. E obviamente aquele machado se perdeu e ele ficou apavorado, dizendo: meu Deus, era emprestado, eu tenho que devolver, e agora? Não é como hoje, muita gente que pega as coisas emprestadas e não devolve. Então fica aí também uma advertência: se você pegou alguma coisa emprestada, por favor, corra e vá devolver. Se for dinheiro, devolva o dobro. Mas aquele homem ficou preocupado, ele precisava devolver o machado, e ele então, Eliseu, o homem de Deus, o profeta, o mestre, o líder,
ele pergunta: onde é que caiu? Se interessa. Um líder que se interessa. Um líder que está disposto a ajudar. Um líder que está disposto a contribuir nas mínimas coisas. E às vezes a gente, com a nossa prepotência, né? Nossa liderança, às vezes lá no trabalho, aí chega o seu subordinado, chega aquele que está precisando do seu auxílio, e a gente vai com arrogância. A gente não está disposto a ajudar a pessoa nas mínimas coisas. E a gente aprende com Eliseu o interesse, assim como o Senhor, o próprio Jesus, que se interessa por mim e por você nos mínimos detalhes. Jesus é aquele que, sendo Senhor, sendo Deus, não usou como usurpação o ser igual a Deus, antes esvaziou-se da sua glória e tomou a forma humana e desceu e veio até nós. Sabe por que isso? Porque Ele se interessou por mim e por você. A encarnação de Jesus nos dignifica, nos valoriza. E Jesus, então, sendo o Senhor, Ele lava os pés. Sendo o Senhor, toma forma humana. Sendo o Senhor, Ele diz: se eu fiz, façam vocês também. E Eliseu aqui então se interessa, corta um galho e então muda completamente pelo poder do Senhor. O sobrenatural acontece, as leis da física, né, são completamente aqui mudadas e um ferro flutua, demonstrando aqui que era um homem poderoso, que tinha a unção de Deus, um homem que, embora fosse de fato e tivesse essa prerrogativa da unção de Deus, ele então se interessa, ele se compadece com a preocupação de um discípulo, de um aluno, que de repente, cortando um tronco, o seu machado cai. Você consegue perceber o que é um bom líder? Agora ele faz algo impressionante. O bom líder não retira do outro a responsabilidade. O machado flutuou, é verdade, mas quem pegou o machado? Quem pegou o ferro? Foi o discípulo. Ele diz: pegue. Pegue. E então ele esticou o braço e pegou. Este é um líder, Eliseu. E a gente chega aqui, obviamente, nesse texto, embora tivéssemos passado por vários outros episódios que o próprio Eliseu, em sua unção, como profeta do Senhor, né, tenha realizado, né, a cura do comandante do exército do rei da Síria, Naamã, né, a morte na panela. Nós temos aqui outros episódios, o milagre do azeite, aquele episódio então dos zombadores dele chamando de careca e de repente as ursas saíram e comeu todo mundo. Ou seja, um grande homem de Deus, um grande líder de Deus, levantado por Deus, um homem que nos dias atuais muitos talvez fossem se curvar, beijar os pés, e que talvez na prepotência, né, não permita que aqueles mais simples, aqueles mais necessitados se aproximem dele. E a gente aprende com ele que se você quiser ser um bom líder, seja humilde. O bom líder, ele se interessa pelos pequenos. Mas a gente volta um pouquinho e estamos agora neste capítulo 2, porque Eliseu não chegou ali ao ponto de fazer o ferro flutuar do nada. A vontade do Senhor é que nós, como líderes, que possamos capacitar outros
tenhamos uma história em que, nesse aperfeiçoamento, a gente também esteja capacitado para capacitar outros. E aqui neste capítulo 2 do segundo livro dos Reis, nós vemos aqui um episódio fantástico, onde acontece aquele arrebatamento do profeta Elias, onde ele então é elevado aos céus num redemoinho, separando os dois grandes amigos, um líder e um liderado, o discipulador e o discípulo, o mestre e o aprendiz. Assim como nós, assim como na sua casa, assim como no seu trabalho, assim como na sua escola, assim como na igreja. Mas de repente, o profeta Elias, em 3 episódios, diz para o seu aluno, para o seu auxiliar: eu vou a tal lugar. Mas o auxiliar insistentemente responde para ele: olha, Elias, eu juro a você, pelo nome do Senhor e pela tua vida, que você não vai sozinho. Eu não te deixarei só. É impressionante a insistência de Eliseu nestas questões. E veja bem, discípulos dos profetas chegaram para o próprio Eliseu, perguntando a ele durante 3 vezes o seguinte: você sabe que isso vai acontecer, não sabe? Você sabe que ele vai se separar de você, não sabe? Eu sei, mas não fala nisso não. Não magoe meu coração. Eu gosto desse homem. Eu quero ficar com ele. Eu quero caminhar com ele. Vocês insistem em ficar me lembrando disso? Isso mostra para nós este relacionamento profundo, maravilhoso que existe entre o líder e o liderado, entre o pai e o filho, entre o mestre e o aluno, entre o Senhor e o servo. Um relacionamento de profunda intimidade, gosto. É assim que a gente se relaciona com aqueles que estão nos liderando? É assim que a gente se relaciona com aqueles que fazem parte do nosso ambiente de aprendizado, de aperfeiçoamento? É assim que você trata seu mestre, seu professor na escola? Hoje que infelizmente nós temos visto uma aberração de alunos tratando professor como se fossem vagabundos, como se fossem bichos, aluno tratando professor como se fosse a escória. Se você é crente em Jesus, não faça isso. Deus chamou uns para apóstolos, profetas, mestres, pastores, para que pudéssemos todos ser aperfeiçoados. E aqui nós vemos 2 homens num relacionamento fantástico e maravilhoso, e agora o próprio professor, o próprio líder, perguntando ao seu aluno, sabendo que ia de fato se separar dele, faz uma pergunta: o que eu posso fazer por você antes que eu seja levado para longe? E o seu aluno responde: faze de mim, eu quero ser o principal herdeiro do teu espírito profético. Me dá porção dobrada do teu espírito. É isso que você pede? Ou nós, no nosso relacionamento, a gente pede outras coisas? Aqui nós temos de fato o resultado de uma ambiência construída com muito reconhecimento e respeito entre o seu líder e o liderado, e que por vezes nós não temos cultivado nem mesmo na igreja. E eu falo isso de uma forma muito tranquila, porque na igreja às vezes nós sofremos, sim. Nós estamos falando de liderança capacitadora e muitas vezes nós pensamos apenas na responsabilidade daquele que lidera.
E é bem verdade, temos uma responsabilidade em exercer a nossa liderança, mas a liderança ela não é construída em via única, em mão única. A liderança é construída num relacionamento de mão e contramão. E quando nós falamos de liderança capacitadora, nós precisamos entender que tanto quanto aquele que lidera, aquele que transfere conhecimento, tem a responsabilidade de ensinar, porque foi isso que o apóstolo Paulo disse, inclusive a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 2. Aquilo que você aprendeu, passa, transfira, para que outros também, aperfeiçoados, tendo aprendido, sejam capazes de ensinar outros. Essa é uma responsabilidade nossa, é bem verdade. Mas, quando nós falamos de liderança capacitadora, nós perguntamos, onde está a responsabilidade de quem aprende? Por vezes nós culpamos na igreja, em todo o ambiente que a gente viva, que se a gente não aprende alguma coisa, a culpa é do professor. E na igreja a culpa é sempre do pastor, do presbítero, daquele que ensina, do líder. E eu pergunto, onde está seu interesse? Onde está a sua vontade de aprender? Onde está a vontade de caminhar junto? Onde está a vontade, inclusive, de considerar o ensino, aquilo que está sendo ensinado? Onde está? Onde está a sua responsabilidade, aluno, em aprender de fato, em assimilar, em absorver, em recepcionar aquilo que o seu professor, com tanto êxito, com tanta vontade, preparou para passar para você? Onde está? E aqui nós temos um homem chamado Eliseu, interessado no seu mestre. E ele, quando então está na iminência de se separar dele, aproveita de forma assim tão clara, tão importante, tão maravilhosa a oportunidade que seu mestre dá para ele. O que é que você quer de mim? Eu quero o teu espírito. Eu quero saber como você sabe. Eu quero ser como você. Eu quero poder produzir aquilo que você produz. Eu quero ser como você. E hoje nós vemos, infelizmente, as pessoas nem mais querendo ser como Jesus. O apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Jesus. Pedro e João, Atos capítulo 3, chegando ao templo para orar, se depara com um aleijado, pedir esmola, e Pedro então falou para ele, olha para mim, olha para nós. Eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que tenho eu dou a você, toma o teu leito, levanta e anda. Em nome de Jesus, sai daí. Nós precisamos, queridos, chamar a responsabilidade para nós. Nós precisamos, como líderes, assim como Elias, chamar a responsabilidade e perguntar àquele que lideramos, o que é que você quer? O que é que você quer que eu lhe faça antes de acabar essa aula, antes de eu partir? E você, aluno, você, Eliseu, peço melhor. Peço o melhor. E o melhor que de fato você pode ter. Daquele que lhe ensina, daquele que lhe capacita, daquele que de fato quer coisas boas para você. É que você seja como ele. O pedido era difícil, o próprio Elias disse. Mas Eliseu precisava passar por uma experiência, e a verdade é que aquilo lhe foi concedido. Ele viu o mestre Elias pegar o manto e bater no rio Jordão e as águas se abrirem. Quando eles se separaram, ele ficou preocupado.
Será que eu recebi mesmo a porção dobrada do seu Espírito? Será que eu recebi mesmo o Espírito profético? Eu herdei o Espírito profético do meu mestre? E quando ele vê o manto de Elias caído no chão, ele pega o manto, enrola e bate na água. Quando ele viu as águas se abrirem, assim como aconteceu com o profeta Elias, ele sabia que agora ele tinha sido capacitado pelo seu mestre e estava exercendo e vivendo da mesma forma que ele. A unção também estava sobre ele. E hoje, nós, como corpo do Senhor, e estamos aqui sempre em constante aperfeiçoamento, aprendendo sempre do Senhor, na escola dominical, nos cultos, transferindo de fato conhecimento para que nós possamos ir e também fazer discípulos. O bom líder não guarda para si aquilo que sabe. O bom líder, ele tem interesse de transferir para aquele que ele lidera todo o conhecimento possível para o capacitar para a obra, para aquilo que ainda está por fazer. Liderança capacitadora, transferência de conhecimento como resultado desta vontade de estar junto. Eu não sei se você tem vontade de vir à igreja, não sei se você tem vontade de estar junto com pessoas que podem de fato lhe aperfeiçoar, te fazer melhor a cada dia. Mas eu quero dizer a você que este é o caminho, a forma. Ande com pessoas boas, ande com aqueles que podem lhe ensinar alguma coisa, ande com aqueles que o próprio Senhor levantou para se tornar, na sua vida e na minha vida, pessoas especiais, líderes que de fato se interessam por você. Mas tem um outro episódio que eu também quero destacar. E aí, como nós lemos numa linha progressiva de acontecimentos, nós estamos voltando. E nós vamos agora para o primeiro texto que nós lemos, que está lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, a partir do verso 19, quando então acontece este chamado de Eliseu. Veja bem que nós vimos o homem, o grande líder Eliseu, já na sua prática profética, junto com seus alunos, tendo sido aperfeiçoado no conhecimento, tendo sido então instruído pelo seu mestre, Elias, durante um bom tempo caminhando com ele e criando este relacionamento gostoso e importante e necessário. Mas como é que tudo isso se deu? Eu quero dizer a você que você não se torna um bom líder do dia para a noite. Você não se torna uma pessoa capaz de capacitar outras do nada. É necessário aprender. Todos os pais aqui, que hoje discipulam seus filhos, aprenderam. E eu quero dizer a você, filho, principalmente jovem, adolescente, que nenhum pai, nenhuma mãe é melhor que você. Nós não somos melhores do que nossos filhos, no sentido de gradação. O que existe em nós, pai, mãe, em relação aos filhos, é que o Senhor nos deu o privilégio de aprender um pouco mais. O tempo para nós é maior e o Senhor nos capacitou e agora estamos, uns mais, outros menos, aptos a transferir conhecimento. É por isso, filho, jovem, adolescente, ouça seu pai e sua mãe. Ele já pode ter vivido o que você está vivendo. Uma das formas melhores de se aprender é com o erro dos outros.
Prefira aprender observando o erro dos outros do que aprender com o seu próprio erro. A dor é maior. Seu pai e sua mãe estão aptos para ensinar você, porque pelo tempo que tem, sabem mais que você. Mas agora temos aqui o chamado de Eliseu. Elias, então, que havia recebido do Senhor a incumbência de ungir Eliseu como seu sucessor. Se você antecipar um pouco a sua leitura do capítulo 19, você vai ver um episódio interessante, onde então, depois daquele caso de Elias no Monte Carmelo, então, estando lá, naquele desafio tremendo contra os profetas de Baal, e depois então, quando o Senhor responde por fogo, e então consome todo aquele holocausto, embora tivesse água com abundância, né? E então aqueles profetas todos foram mortos, e aí vem aquela mulherzinha, né, chamada Jezabel, esposa do rei Acabe, rei de Israel. O rei Acabe, um rei meio frouxo, mas a mulher dele era marrenta, mulher macho. E ela chegou então, falou assim para o seu marido: que os deuses me castiguem com todo rigor. Disse ela: se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida, Eliseu, o que você fez com a vida deles. Ora, qualquer homem de todos aqui que estamos, ia ficar com medo, gente. Uma mulher dessa, braba dessa, né? Cheia de poder, de repente fala para você: eu vou te decepar, vou arrancar seu pescoço. Gente, vamos ser sinceros, né? A gente ia correr, e foi o que Elias fez, foi se esconder, né? Houve todo esse relato, ficou sem comer, né? Ficou deprimido, e foi lá para o Monte Horebe, entrou numa caverna e se enfurnou lá dentro, e ficou lá desesperado, e o Senhor aparece para ele e faz a seguinte pergunta: o que você está fazendo aqui, cara? O que você está fazendo aqui? Isso não acontece com a gente? Às vezes o Senhor tem nos dado uma missão importante, e vem as ameaças da vida, vem os problemas da vida, e em vez da gente enfrentar, a gente se esconde. Você está cheio de responsabilidade dada pelo Senhor, o Senhor tem chamado, te dotado de vocação, de talento, de dons, né? E a gente teima e insiste em se esconder, enfiar a cabeça numa caverna, igual avestruz, em vez de desenvolver o nosso ministério. E então ele, nessa situação, o Senhor diz para ele: saia daqui. Tem aquela experiência fantástica dele perceber a presença do Senhor, né, num vento fortíssimo, num terremoto, no fogo, e ali ele não percebeu, até viu um sussurro, um cicio suave, um murmúrio, uma brisa, né, quando ele então encobre o rosto, porque vê a presença do Senhor. O que é que você está fazendo aqui, Elias? Sai daqui e cumpra a missão. O que é que vocês estão fazendo aqui, queridos? Saiam daqui, vão cumprir a missão de Deus. Chega de ficar na caverna. E então diz o texto: Elias saiu de lá. Ele saiu de lá e encontra Eliseu, filho de Safato. Estava lá arando 12 parelhas de boi. E Elias então dá uma corridinha, o alcança e lança a capa sobre ele. O líder encontrou o seu liderado. E quando ele encontra o seu liderado, ele tem interesse de capacitá-lo. Lança a capa sobre ele num gesto de dizendo: eu quero você. Eliseu deixou tudo, fala apenas para que ele permita ir lá se despedir do pai e da mãe, mata os bois que ele tinha, das ferramentas todas de arado, faz o fogo passar a carne e distribui para os outros.
E então diz o texto aqui concluindo: depois ele partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Queridos, eu concluo essa mensagem dizendo o seguinte para você: ninguém vai ser bom líder, ninguém será um bom líder se não souber ser um bom auxiliar. Ninguém. Nós temos aqui um homem chamado Eliseu, que decide, entendendo o chamado do seu mestre, ali tipificado, né? O Senhor, o próprio Senhor o chamando, e ele agora decide: eu vou. Larga tudo. Nós temos uma realidade de uma liderança que precisa ser formada a cada dia, mas de homens e mulheres que precisam entender que o chamado de Deus é prioridade e que é necessário, sim, largar aquilo que te impede de cumprir a missão. É impressionante como hoje nós encontramos N motivos, justificativas para não cumprir a missão de Deus. É impressionante como hoje nós temos uma inversão, né, completa no estabelecimento das nossas prioridades. Aquele versículo, quando nós temos na Bíblia o Senhor falando: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas, por vezes a gente não tem acreditado mais que o Senhor nos acrescentará todas as coisas, e é por isso que temos buscado todas as coisas e deixado o reino de Deus em segundo lugar. E eu quero dizer a você, em nome de Jesus, se você fizer isso, você nunca vai estar capacitado, você nunca vai estar pronto, você nunca vai de fato estar aperfeiçoado, nem para você, e muito menos para ensinar alguém. Até porque ninguém leva ninguém a um patamar que ainda não conquistou. Não é verdade? Ora, se você não conquistou ainda um determinado nível na sua vida, como é que você quer levar outro? E então nós temos aqui um homem chamado Eliseu, que decidiu aprender. Liderança capacitadora não é responsabilidade só de quem lidera, é responsabilidade de quem está disposto a aprender também. Quem não serve, ou quem de fato, como diz um velho adágio, né? Quem não está pronto para servir, não serve para viver. Quem não vive para servir, não serve para viver. E eu até inventaria um outro adágio, né, nessa hora. Não sou poeta, não sou absolutamente nada, né, mas eu diria, né, quem não está pronto para aprender, nunca vai ser bom professor. Não vai ensinar ninguém. Nós temos aqui, queridos, um exemplo claro de um homem humilde que se tornou um grande líder. Aquilo que nós vimos acontecer lá na frente é resultado de uma decisão inicial de fato se colocar nas mãos de Deus e deixar Deus então construir a sua própria vida, o seu caráter, sua personalidade, deixar Deus formar Cristo nele. Você tem deixado Deus por meio do seu professor de escola dominical, por meio do seu presbítero, do seu diácono, do seu pastor, do seu pai, da sua mãe. Você tem deixado, de fato, eles, então, influenciarem em você a ponto de você mesmo ver Cristo sendo formado em você. Isso muda completamente o conceito que nós temos de julgar que a responsabilidade do aprendizado está somente em quem ensina. Não. Quer aprender? Seja humilde. Se torne um auxiliar.
se torne um liderado, porque Deus vai te levar à liderança, e uma liderança que capacita outros. Que Deus assim te abençoe, que Deus assim nos molde, nos forme, que Deus construa em nós espírito ensinável, para que a gente um dia receba do próprio Deus a capacidade de ensinar, sermos mestres, líderes que capacitam outros e que levam outros a conhecer aquilo que Deus tem e que vai ser usado para transformar este mundo totalmente decaído e totalmente carente daquilo que você tem recebido de Deus. Vamos ficar de pé?